Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Agradeço aí a ação, as inscrições. Vamos iniciar o novo programa da CBF Academy, CBF Academy Talk. Hoje com a mesa redonda em que nós vamos conversar sobre a crise dentro do futebol, a gestão de crise no futebol. A gestão do futebol que é um tema extremamente importante, extremamente pertinente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Trouxemos aqui 3 pessoas, 3 experts que vão discorrer sobre o assunto, 3 pessoas do meio do futebol, pessoas de renome. Vamos começar aqui apresentando o nosso Cícero Souza. Boa noite, Cícero. Boa noite, professor Oswaldo. Boa noite, Tiago, Roberto, companheiros de mesa. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Será um enorme prazer a gente trocar um pouquinho de conhecimento ao longo dessa noite. Muitos espectadores estão aí com o Cícero Souza, o presidente da ABEX, Associação Brasileira de Executivo de Futebol, que certamente tem aí muita expertise para falar sobre o assunto. Também temos a presença do nosso CEO do Bragantino Red Bull, um clube que vem fazendo sucesso graças ao competente trabalho desse espetacular executivo de futebol que vai se apresentar. Vou passar a palavra a ele. Tiago. Boa noite, Tiago Escuro. Boa noite, professor Oswaldo. Primeiro, parabenizar a CBF Academy por mais uma iniciativa, mais um projeto. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimentar também o Dr. Roberto, meu amigo Cícero Souza, um dos grandes representantes da nossa classe aí. E, obviamente, a todos que estão acompanhando aí de casa, de onde quer que estejam. Espero que a gente possa ter uma discussão positiva e produtiva aí dentro desse cenário que o mundo está vivendo, né? Certamente. Obrigado pela sua apresentação. Os nossos espectadores certamente estão ansiosos aí por ver as palavras de vocês. Vamos também apresentar o nosso convidado, o nosso instrutor, nosso Roberto Bacelar, um especialista na área de crise na gestão de futebol, na área do futebol, com várias obras escritas. Boa noite, doutor Roberto. Doutor Oswaldo, como vai? Tudo bem? Uma honra e um prazer estar aqui na CBF com vocês, mais uma vez, nessa oportunidade. Relembrando aí os bons momentos de trazer uma experiência de um magistrado para as questões de crises e conflitos, que é o nosso dia a dia. A nossa vida é resolver crises e conflitos, e nós passamos a ter essa parceria, trazendo aqui essa contribuição para os treinadores no Licença Pro. Então, é uma honra estar aqui novamente nessa mesa redonda. Cumprimento o Cícero, cumprimento o Tiago, e uma honra estar aqui com você, sendo presidido por você aqui neste momento. Boa noite, presidido. Estou aqui com muita honra para mim, estando no meio de altíssimo gabarito, de tamanho conhecimento. Vamos, então, começar as nossas dissertações, esclarecimentos sobre o tema. Para iniciar isso, nós vamos dar a palavra ao nosso Cícero Souza, que vai iniciar e vai fazer a sua fala sobre a crise no futebol. Gestão de crise no futebol, que é o tema da mesa redonda dessa CBF Talk. Mesa redonda do futebol. Cícero, a palavra é vossa. Bom, Oswaldo, eu acho que temos aqui um público bem seleto, né, nos ouvindo, e muito interessado, não só no tema da gestão de crise, mas por todo esse momento de pandemia que vivemos e que afeta diretamente o nosso futebol. Então, eu customizei a minha apresentação baseada no Covid-19. As minhas 2 falas, as quais foram solicitadas, me remetem à gestão técnica e a calendário. Então, para se tornar bem didático, resolvi dividir em 2 caixinhas. A caixinha verde é a que a gente fala primeiro, é a da gestão técnica neste momento tão difícil desta pandemia que nos assola a nível mundial. Eu acredito que a gente tenha que fazer 3 grandes ações para fazer a gestão técnica durante este período. A primeira ação, para mim, ela deve ser de você ter muito claro, muito identificado, previamente, ações prévias que o seu clube queira fazer. Então, eu trago no primeiro pote as ações prévias, que para mim são 3. Você precisa identificar o rumo da sua instituição
em conversa com o presidente, em conversa com o CEO, direcionar como o clube quer se posicionar. Segundo, você precisa ter um alinhamento financeiro. Afinal de contas, todas as equipes sendo afetadas, você precisa ter uma compreensão das suas reais perdas e das suas verdadeiras possibilidades. E a última ação interativa, a última ação prévia, ela é um alinhamento com o departamento jurídico. Tudo que você quiser fazer depois, previamente tem que estar alinhado com o seu presidente, com o seu departamento financeiro e, basicamente, com o seu departamento jurídico, pois você não pode construir algo que não vá se tornar sustentável depois. Eu diria que a segunda ação, muito importante, são todas as ações estratégicas que a gente deva tomar dentro do nosso clube. Passo a passo das ações estratégicas. Número 1, contactar todos os órgãos esportivos. Hoje eu trabalho no Palmeiras. Nós contactamos 3 grandes entidades: Conmebol, CBF e Federação Paulista. Entender os rumos, entender o tipo de pensamento, entender os anseios e as necessidades de cada um desses órgãos para que você comece a construir os seus passos internos. Eu te diria que a segunda ação estratégica muito importante é buscar conhecimento dos protocolos que estão acontecendo no mundo. Já temos a Liga Alemã quase em vias de os times fazerem treinamentos e jogos de uma maneira muito comum e normal. Já temos a Liga Portuguesa e a Liga Espanhola divulgando protocolos de retorno. Já podemos buscar equipes de referência no futebol mundial e talvez nem só no futebol, com seus protocolos de retorno. E eu te diria que a ação estratégica mais importante de tudo isso seria o alinhamento com o seu treinador. Afinal, ele é o grande chefe da comissão técnica. E você perceber como que ele gostaria de conduzir tanto o período de recesso, quanto o período de treino em casa, quanto o momento da volta, se faz fundamental para que, tecnicamente, você seja o gestor de toda essa ação. Para que a gente desencadeie no terceiro momento, o momento das ações interativas. As ações interativas, neste momento de Covid, elas devem, no primeiro momento, chegar no DM. O nosso departamento médico é quem vai nos guiar, é quem vai nos dar os rumos, é quem vai nos brecar. Um segundo momento, uma parte científica do clube. E eu sei que eu estou falando para diversas realidades. Realidades que possuem um coordenador científico, realidades que não possuem quase nada. Mas integrar o máximo de pessoas da área de saúde nesse momento é vital e muito salutar. Você também precisa, para fazer toda essa gestão técnica, ter uma ação interativa com o departamento de patrimônio. Neste tempo de Covid, nós vamos ter adaptações, nós vamos ter ambientações, modificações estruturais e conversar, trazendo o norte que você tem da instituição e da sua comissão técnica com o patrimônio é vital. Também você tem a possibilidade, e é uma ação interativa extremamente necessária nesse momento, a sua TI. É a maneira com a qual estamos nos comunicando hoje, Oswaldo. É a maneira como estamos aqui conversando, todos nós. Então, ter uma TI conexa com você é fundamental. E eu diria que ainda temos como ações interativas conversas com a comunicação e o marketing do clube, pois assim a gente consegue expandir um pouquinho daquilo que tomamos como decisão e criamos como estratégia. Então, eu colocaria de volta na caixa de gestão técnica os 3 potes que a gente passou como ações. Ações prévias, ações estratégicas e ações interativas. Esse seria, para mim, um resumo de uma atuação de um gestor em um momento de crise e exemplificado basicamente nesse tempo de coronavírus. Vamos à segunda caixa, meu segundo assunto, calendário. Para mim, a gente precisa fazer um estudo prévio de calendário. Se nós considerarmos as equipes do futebol brasileiro hoje, com todos os jogos que ainda restam a ser feitos, eu chego ao número de 80 partidas. Eu vejo 4 jogos no Mundial, eu vejo 11 jogos para o complemento, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Eu percebo 38 rodadas de campeonato brasileiro. E aí é óbvio que as divisões menores possuem menos jogos, mas se comportam em 38. E mais 11 datas de Copa do Brasil e 6 datas ainda restantes de campeonatos estaduais.
resultando num montante de 80 jogos. Nem vamos falar de Jogos Olímpicos, Copa América, Copa do Nordeste, porque estas competições elas já são casadas com as demais. Então, elas já se configuram dentro do calendário. Feito esse estudo, vamos buscar o que nós temos de data futura e possíveis cenários. Cenário número 1, professor Oswaldo, se voltássemos a jogar futebol no Brasil no dia 1º de junho e jogássemos todo domingo e quarta-feira até o dia 23 de dezembro, teríamos 59 datas. Se por acaso voltarmos no dia 1º de julho e jogarmos todo domingo, toda quarta, até 23 de dezembro, teremos 51 datas. E assim, quanto mais passar, menos data, obviamente. Ou seja, não se comportam 80 datas se o futebol voltar a partir de 1º de junho. A partir disso, a gente vem para as possibilidades. E aí é muito interessante que cada gestor, dentro da sua realidade, dentro do seu universo, dentro das suas competições, se prepare para ter argumentação técnica para tudo aquilo que ele queira sugerir. Por exemplo, podemos mexer na fórmula das competições, mas queremos? Precisamos, lembrem da outra caixinha, precisamos entender o que o nosso clube quer, o que o nosso presidente quer. Talvez no Brasil, entregar 38 jogos seja uma necessidade para a grande maioria dos clubes da Série A, pela questão financeira. Afinal, a maior fatia de receita desses clubes vem da televisão. Precisam ter os 38 jogos. Então, mexer em fórmulas seria uma alternativa. Segunda alternativa, o menor intervalo entre os jogos. Hoje, por legislação da CBF, nós precisamos cumprir 66 horas entre um jogo e outro, por acordo, inclusive, com o Sindicato dos Atletas. Precisaríamos envolver o sindicato, envolver os atletas, para, em alguns momentos, diminuir o intervalo desses jogos, porque pode ser uma alternativa. Outra alternativa, e essa construída em muitos cenários, inclusive na própria CBF, e levada à FIFA, e a FIFA já cogitando a possibilidade dos times fazerem 5 alterações em cada partida. Não estamos comportando o calendário, mas se fizermos jogos com menor espaço de tempo, a possibilidade de alteração casa com o assunto calendário totalmente. Outra possibilidade, entrarmos no mês de janeiro. Se voltarmos no dia 3 de janeiro a jogar futebol no Brasil e jogarmos todo domingo e quarta, temos mais 9 datas. Fevereiro, se jogarmos todos domingo e quarta, menos o domingo de carnaval, são mais 8 datas em fevereiro. Uma outra situação que eu vejo muito pertinente, categoria sub-20. Seria muito interessante, a partir do momento que os níveis de segurança já nos permitissem o retorno desta categoria no segundo semestre, a trazer a ativa e entregar as competições. Porque são eles que ajudam a completar treinos, são eles que ajudam a completar jogos, são eles que podem ser inscritos no segundo semestre aqui no futebol brasileiro, quando as equipes não terão uma condição financeira muito salutar para ir para o mercado. E o mais importante, professor Oswaldo e a todos, serão os próximos ativos de curto prazo. Não podemos perder essa transição. Então, cabe a todo o gestor de futebol, neste momento da crise do Covid, ele ter as suas soluções de calendário e as suas justificativas técnicas. E, com certeza, questões técnicas e questões de calendário andam sempre entrelaçadas. Professor, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho. Maravilha, Cícero. Bastante esclarecedor e também bastante desafiador, né? Essas questões relativas a essas gestões. Você coloca bem, você fala, vamos usar a forma da competição, será que nos convém? Será que a todos que participam do futebol? São questões bastante pertinentes. Espero que aí os nossos ouvintes façam suas perguntas. Nossa equipe de retaguarda está aí para receber as perguntas, que a gente possa fazê-las depois do debate. Vamos passar a palavra agora ao Tiago. O Tiago vai fazer as suas colocações e a sua visão com relação à gestão de crise no futebol. É sua, Tiago. Professor, obrigado. Bom, novamente, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que
entrou no meio do caminho aí. Cícero, parabéns pela apresentação, pela discussão, bastante profunda e esclarecedora. Dentro da nossa organização, professora, a minha ideia é dividir um pouquinho com o pessoal agora algumas questões relacionadas à gestão financeira, né? Então, como que isso se desdobra dentro desse cenário novo, para a gente poder contextualizar um pouquinho algumas premissas eu queria dividir com o pessoal. Primeira, eu particularmente já acredito nisso no dia a dia, numa condição normal. O momento de crise é um momento em que as emoções elas afloram ainda mais, a racionalidade ela fica cada vez mais complexa. Então, que a gente principalmente se baseia as decisões em dados, em ciência, em número, em conhecimento, que a gente cada vez mais tem que sair do ambiente empírico, que ele é muito forte, principalmente no futebol, e que a gente possa contemplar esses aspectos em todo tipo de decisão. Eu acredito que isso é uma base fundamental para a nossa discussão. O outro ponto, para a gente discutir a parte financeira, é entender o que é impacto econômico, que são o impacto na geração de receita, obviamente na gestão dos custos também, porque a paralisação traz efeito nos dois sentidos, e o que é impacto financeiro, que é a questão de fluxo de caixa, que eu acho que talvez seja o problema mais sério e urgente da nossa indústria, né? Toda a indústria um pouco caótica, como é o futebol no Brasil, com poucos pilares de governança, com poucas proteções, regulações, o nosso futebol ele já opera financeiramente estrangulado há tempos, né? Isso não é segredo para ninguém, os balanços são anualmente publicados, a gente vê endividamento crescendo, a responsabilidade financeira dos clubes ela cada vez mais descontrolada. Então, a crise, na verdade, vem com uma dose de adrenalina num processo que já andava desequilibrado. Então, o primeiro ponto é isso. O sofrimento ele é muito maior no nosso caso, por sermos uma liga e uma indústria de futebol pouco organizada e pouco responsável no que diz respeito à gestão financeira. Então, lamentavelmente, os clubes brasileiros acostumaram a não cumprir com seus compromissos, a não pagar. Nós temos inúmeros casos de processos na FIFA, atletas com salário atrasado em diferentes níveis, agentes que não recebem pelos seus trabalhos e por aí vai. Então, isso traz uma potencialidade financeira para a crise no Brasil muito grande. Ao mesmo tempo, isso gera o oportunismo do Covid, né? Em várias indústrias, a gente já tem, através de números e de análises, um aproveitamento da crise como justificativa para não pagamentos ou para renegociações, em alguns casos protegendo, porque esse cenário ele é indefinido, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, então é necessário, de fato, que as entidades se organizem nesse sentido com profundidade, né? Então, em linhas gerais, o nosso futebol sofre, sim, ainda mais nesse momento com o aspecto financeiro. A principal receita dos clubes, que são os direitos de televisão, como o Cícero bem mencionou, sem entregar o produto para a televisão, elas são interrompidas. Então, o fluxo de caixa severamente afetado, patrocinadores interrompendo pagamentos. Então, óbvio que vem, sim, a necessidade de readequações no fluxo financeiro de todos os clubes, de todas as entidades do esporte também. Cada clube vai ter um nível de sofrimento, dependendo da sua estrutura de receitas. Então, eu vou usar o caso do Red Bull Bragantino para explicar um pouquinho. A nossa parcela de receitas vinda do torcedor, ela é pouco significativa no nosso orçamento. Isso gera um sofrimento menor no curto prazo. Então, nós estamos também sendo afetados pelo fluxo de receitas de televisão, por exemplo, da não realização dos jogos, mas nós ainda estávamos no processo de criação do programa de sócio-torcedor, a receita de bilheteria, de produtos, enfim. Essas receitas elas não têm uma participação percentual tão significativa, então os efeitos demoram um pouquinho mais para vir, mas é evidente que clubes maiores, que têm na sua torcida uma fonte de receita importante, sofrem a partir do dia 1 e começam a ter que tomar medidas mais severas para poder sobreviver nesse período, né? Um outro aspecto ligado à parte financeira, professor, é dividir um pouquinho
do quão complexo essas tratativas de reduções e readequações de salário para o público que está em casa, para o pessoal que acompanha noticiário, pode parecer mais simples, né? Ah, reduz o salário, aplica. Nós estamos tratando de uma população que vai continuar com você, que tem compromissos também. Esses atletas vão continuar representando o clube, nós vamos ter outras negociações com esses atletas no futuro. Os jogadores, tudo isso precisa ser levado em consideração nessa gestão da tratativa e das negociações de interrupção ou de redução de salário ou qualquer que seja a natureza, né? Então, nós até esse momento não tivemos esse efeito direto, apesar de estarmos dialogando constantemente com todas essas partes, mas é que a gente humanize um pouquinho esse processo, por mais que sejam pessoas que, para o senso comum, atletas principalmente, membros de staff, têm salários altos para a média da nossa sociedade, eles têm contratos, eles têm compromissos também, e a gente precisa ter muita sensibilidade com isso. Então, com relação aos impactos financeiros, eu queria concluir dividindo essa necessidade de readequação, de compreensão de todos os envolvidos na indústria. Acho que nós estamos trabalhando bastante integrado os clubes, esse é um efeito positivo que a crise trouxe. Os clubes cada vez mais se comunicando, dividindo práticas, quais procedimentos estão sendo adotados aqui ou lá que tragam uma segurança maior para ultrapassar essa crise e poder, com segurança, respeitando a saúde de todos os envolvidos, voltar ao futebol à operação, voltar a realizar jogos, voltar a poder ativar pelo menos uma parcela dessa indústria e desse negócio, né? Então, é isso, é um momento delicado, potencializado por esses aspectos que a gente discutiu agora um pouquinho. E aí o segundo tópico era abordar um pouquinho o cenário mundial, né? Como que as coisas estão transcorrendo em outras ligas. Tem bastante coisa sendo feita que vale a pena observar, e a gente tem observado, como o Cícero bem citou também, protocolos de retorno. A gente tem a China já fazendo jogos treino, por exemplo, como preparação. Os clubes da Bundesliga já estão treinando há mais de um mês dentro dos protocolos e com sucesso. Alguns clubes italianos retornaram ao trabalho hoje. Então, tudo isso tem servido de aprendizado para nós. A gente tem observado isso com muita atenção. De novo, considerando ciência, tudo que já existe de conhecimento produzido com relação ao vírus, os protocolos criam, sim, um ambiente seguro para atletas e para a comissão técnica, desde que as pessoas respeitem integralmente o que os protocolos prevêem. Ou seja, é pensar no próximo, em si mesmo, nos seus familiares, mas nos colegas ali. Então, a gente tem acompanhado isso, discutido como que nós vamos adaptar para os diferentes níveis do futebol brasileiro. Então, estamos nesse caminho também. Um outro aspecto, olhando para o mundo, que tende a ser muito afetado, e no caso do futebol brasileiro, o impacto tende a ser relevante, é o mercado de transferência de jogadores. Então, nós temos, na composição de receita dos nossos clubes, do nosso mercado, essa receita como muito relevante. Nós somos um país formador de atletas, que negocia um dos maiores vendedores de jogador do mundo. A partir do momento que os principais clubes e mercados compradores entrarem também com crise, com recessão, com dificuldade de recursos, os clubes brasileiros vão ter que se preparar para um novo mercado, para um volume menor de transferências, para valores menores nas transferências, nas negociações, especialmente pensando no mercado médio, né? Então, esse é um outro efeito que vem. Pensando nessa indústria globalmente, nós vamos ser muito afetados por esse processo. Todos os impactos que nós estamos tendo de contratos de várias naturezas, eu mencionei ali atrás questão de patrocínios, de receita de bilheteria, mas também dos atletas. Parte do mercado tem feito renegociações, jogando esses pagamentos para frente, para o próximo ano. Então, isso vai impactar em fluxo. As dívidas que estão aí na mesa, por mais que elas sejam congeladas, elas vão continuar existindo.
Então, acho que também vai existir um movimento global de readequação de custos dentro dessa indústria do futebol, o que eu vejo como talvez a principal oportunidade que essa crise vai trazer para o futebol brasileiro, que a gente consiga, dentro de todo esse cenário caótico, após essa paralisação, poder discutir de fato como que a gente protege melhor as entidades do futebol brasileiro. Como é que os clubes podem ser mais saudáveis do ponto de vista financeiro, principalmente. A fala do Cícero demonstra a qualidade do trabalho técnico que a gente já tem em boa parte dos clubes brasileiros, profissionais do nível do Cícero trabalhando na operação da gestão técnica há anos. Eu tenho também grandes profissionais atuando aqui com a gente conhece o mercado e sabe o quanto treinadores foram se capacitar e evoluir, gestores, cada vez mais a gente tem ciência, conhecimento chegando aos atletas também. A gente precisa agora avançar em governança, em controle, em gestão financeira, para poder gerar para esses profissionais que estão se capacitando e são qualificados, comparado com qualquer liga do mundo, que a gente possa gerar um ambiente, um mercado mais saudável, mais equilibrado, que promova o futebol com mais credibilidade e organização, né? Então, era essa a ideia que eu queria compartilhar com o pessoal, professor, dando uma visão um pouquinho de cenário global, dos impactos financeiros. Eu acho que mais rico do que a nossa fala aqui é o debate, a interação, e eu espero que a gente tenha bastante participação de quem está em casa acompanhando. Obrigado e até já. Maravilha, maravilha, Thiago. Boa colocação, uma colocação bastante própria. A gente convertir, né, sobre a questão da parte humana também, né? São pessoas que trabalham suas dificuldades, a questão financeira é uma questão que nós todos vivemos com ela e temos que saber fazer essa gestão. Crise, né? Uma gestão de crise é uma crise, a crise financeira, ela está sempre aí nos calcanhares da gente. Vamos agora passar a palavra para o Roberto. O Roberto Bacelar vai fazer as suas colocações, ponderações. É um especialista em crise, de gestão de crise no futebol, tem algumas obras, é um jurista e tem uma visão bastante interessante disso. Vou passar para possa fazer as suas considerações. Doutor Roberto, obrigado, a palavra. Gostei muito de ouvir o Cícero e o Thiago, porque dão bem o contorno daquilo que eu pretendo demonstrar. Mesmo quando nós falávamos lá, em momentos de tranquilidade, nós falávamos para os treinadores lá no Licença Pro, que existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quando o mar está calmo, todos os pilotos navegam com igual maestria. Nas adversidades é que se conhecem os grandes navegadores. E as falas, tanto do Cícero quanto do Thiago, vêm demonstrar que hoje o que nós vamos precisar é fazer esse teste de competência. Vamos ter que ver se o nosso futebol, se os nossos administradores, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da preparação técnica, do ponto de vista da preparação psicológica e inteligência emocional, se eles estão preparados para enfrentar esse momento difícil que o mundo passa, e não só o Brasil. Para falar sobre conflitos, eu sempre gosto de dizer que nós temos de trabalhar conflito dentro da ideia de contexto, né? Conflito, se eu perguntar para os ouvintes, né, vocês já viram algum conflito por aí, correndo aí na rua? Vocês já conseguiram identificar isso? A resposta é não. Não existe conflito. Só existe conflito dentro de um contexto. Então, esse é o primeiro aspecto. E o contexto onde os conflitos se apresentam, eles são bem propícios a uma definição técnica de como nós podemos perceber os conflitos, saber que o conflito por si só ele não precisa ser combatido, porque ele não é ruim, o conflito. O que é ruim é a forma como nós enfrentamos o conflito, os meios pelos quais nós utilizaremos para fazer com que esse conflito possa ter um encaminhamento adequado. Eu gosto muito de uma expressão de Winston Churchill, que ele dizia o seguinte: e ele foi uma pessoa que passou a vivenciar tantos conflitos e a dizer como as coisas aconteceriam no futuro, que todos passaram a ter nele realmente um visionário. Ele sabia como as coisas aconteceriam. Ele dizia: devemos enxergar oportunidades na contrariedade.
Devemos enxergar as oportunidades nos conflitos, e não ao contrário, evitando ser aproveitadores. O que ele dizia é que, efetivamente, o conflito tem que ser uma alavanca propulsora para que nós possamos crescer. Aproveitar esse momento. Não tem como voltar atrás, não tem como dizer que as coisas, ai, que pena, ou ficar a lamentar as coisas como elas estão. Mas nós temos, sim, como projetar a ideia de um conflito. Eu tenho trabalhado a ideia de conflito pensando sempre na proporção do futebol, de uma maneira, primeiro, uma maneira que eu chamo de nano menos que micro ainda. Aqueles pequenos probleminhas que nós vamos encontrar e que eu posso imaginar dentro de qualquer clube de futebol e na própria CBF, que são aquelas pessoas que são os nossos stakeholders que influenciam de uma maneira muito pequena a nossa atividade. Eu, como torcedor do Coritiba, aqui no Paraná, eu vou lá no campo de futebol, paro o carro, sempre tem um guardador que cuida do carro, e eu dou uma remuneração para ele, e tem o vendedor de picolé que está com a sua caixinha, e eu dou uma remuneração para ele. Essas pessoas, elas estão sem ter o que comer. Essas pessoas realmente, embora para nós outros isso seja um nano problema, um nano conflito, uma coisa quase que insignificante, para eles esse é um grande problema. E elas estão lá esperando que nós voltemos logo para que volte a ter a remuneração para ela poder comer no dia, porque é isso que esses profissionais, esses autônomos, né, têm feito. Depois eu tenho, dentro de um conflito, a ideia é que nós chamamos de intrapessoal, são os conflitos internos que todos nós temos. E no futebol isso sempre existiu e agora mais ainda. Imagina um atleta acostumado a correr, a treinar e agora isolamento familiar, distanciamento social. Ele é acostumado a ter relacionamento e ele vai ter que ficar lá. Agora nós vamos precisar de um profissional psicólogo. Por isso, quando o Thiago falou da tecnicidade, é fundamental que a gente tenha técnicos agora nesse momento para dar atendimento psicológico para esse atleta. Os nossos dirigentes, do ponto de vista não só o econômico e financeiro especificamente, mas isso afeta toda a nossa estrutura emocional. Também o Thiago trouxe essa ideia das emoções, né, no momento de crise. O Cícero, quando fala de você buscar, então, esses alinhamentos prévios, eu também consigo enxergar aqui ambiente propício para que a gente possa, tecnicamente, imaginar como trabalhar na solução desses tantos conflitos. Então, eu estava falando de nanoconflitos, nós temos microconflitos, nós temos mesoconflitos, então temos megaconflitos, conflitos macro, no ambiente macro. Eu posso imaginar, então, que no momento de pandemia, nós não temos precedentes. Nem a Segunda Guerra Mundial foi tão devastadora quanto o coronavírus nesse momento, para o mundo. E, portanto, nada que nós possamos imaginar é certo. Eu não tenho nenhuma resposta absoluta nesse momento de crise. E aqui vem um outro componente interessante. Se era verdadeiro no passado, e Einstein tinha uma expressão muito interessante que dizia assim, você fazer as mesmas coisas e querer encontrar resultados diferentes, isso é a maior prova de insanidade. Bom, isso até fazia sentido até alguma medida, e respeitando sempre o que Einstein falava, que sempre é muito profundo na sua essência, mas ainda assim a gente poderia desconfiar que time que está ganhando não se mexe. Algumas vezes a gente tinha que mexer no time que está ganhando para poder ter criatividade, para poder inovar. Agora, segundo Bauman, nossa sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está numa modernidade chamada líquida. Ela é fluida, ela muda todo dia. O próprio coronavírus, ele se altera do momento que ele nasceu, agora ele se alterou e nós estamos inseridos nesse contexto. Como dar conta deste contexto? Não tem resposta absoluta. Mas o que é certo nesse momento de pós-modernidade e modernidade líquida é que eu não tenho nenhuma garantia de que se eu fizer tudo diferente daquilo que eu fiz e que no passado deu errado, eu não tenho garantia de que agora vai dar certo, porque as coisas se alteraram. Então eu tenho, dentro da estrutura do conflito, eu tenho que agora saber como trabalhar esse conflito. Quando o Cícero fala na estruturação, foi uma questão interessante que ele fala da ideia de você buscar um alinhamento financeiro, um alinhamento com todos os departamentos, inclusive o alinhamento jurídico.
que casa também com o que o Thiago falou, a complexidade de se reduzir salários no Brasil, ela é muito grande. Não é uma coisa simples de você reduzir, tem que alinhar com o setor jurídico. E eu vou mais além, eu diria, tem que alinhar também agora com especialistas em solução de conflitos, mediadores, conciliadores, dentro das próprias equipes, dentro dos próprios clubes, dentro da CBF, dentro das federações, porque especificamente nesse momento as divergências vão surgir, nós vamos ter que saber utilizar o que nós chamamos de comunicação não violenta e nos reinventar a cada passo. Eu vi esses dias uma coisa muito interessante, e é similar ao futebol até, de certa forma. O que nós vimos? Nós vimos os cantores, que não puderam mais fazer os seus shows, e eles promovendo as suas lives. Num primeiro momento, esses cantores conseguiram arrecadação de produtos, arrecadação de alimentos para as pessoas que estão passando necessidade. E muito vai acontecer que, ao passar essa crise, nós vamos ter de nos reinventar, inclusive no futebol. Quando Cícero fala, e Thiago fala, da ideia de governança, talvez agora tenha de surgir uma verdadeira governança, para saber administrar tudo isso. Saber, inclusive, explorar melhor essas lives, explorar melhor as pequenas arenas que vão ter um público lá presente, mas também as pessoas que queiram ficar em casa e queiram pagar um pay-per-view ou até para a própria CBF, uma quantia específica, para poder acompanhar os jogos de futebol na tranquilidade do seu lar, no isolamento familiar da sua casa, esse é o termo que tem surgido hoje. Quando nós estamos, então, em isolamento domiciliar e distanciamento social, surgem novas ideias. Essas novas ideias vão precisar ser exercitadas na solução de todos esses problemas. Como fazer para que o patrocinador perceba que ele vai ter um ganho, talvez não agora, porque nós estamos parados, mas no médio e longo prazo. Como fazer essas renegociações do ponto de vista técnico-jurídico e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma comunicação que nós chamamos de não violenta. Tem que saber como se comunicar, isso não é fácil, isso é técnico, isso é científico. Algumas vezes todos pensam que, já se falou da minha profissão, que todo mundo, ser juiz, todo mundo gosta de julgar, embora não esteja com a caneta na mão. Dar palpites é muito fácil, mas uma comunicação efetiva e afetiva precisa existir nesse momento. E eu tenho de me preocupar com toda essa cadeia, desde o nanoconflito, aquele conflito que eu ainda não estou enxergando, mas eu tenho que lembrar daquela pessoa que está passando dificuldades em todos os setores, tenho que lembrar das equipes de base, das crianças que estão se formando e que um dia vão ser os nossos profissionais do futuro, e eu tenho que pensar nos grandes clubes. Os grandes clubes, 2019 foi um ano promissor, parecia, os investimentos no futebol estavam melhorando, em 2020 vem essa crise, e essa crise que abala a todos nós. Temos de sair de maneira positiva dessa crise. Algo positivo, me parece que não tem volta, e que foi falado, acho que foi o Thiago que falou, da ideia da integração dos clubes. Foi isso, né, Thiago? Da integração dos clubes. Houve uma maior integração dos clubes. Eu tenho falado sobre a ideia da sociedade fraterna. Parece que os bancos se uniram, até adversários se uniram, clubes adversários se uniram para combater a pandemia, se uniram para fazer doações. Os nossos alunos, alguns dos nossos alunos lá do Licença Pro, não estão recebendo seus salários, porque houve a diminuição do salário dos jogadores. Diminuíram também. Isso é uma coisa importante, porque nos tempos onde não havia crise, parece que todo mundo só queria consumir. Nós estávamos num mundo consumista, e esse mundo consumista tinha que dar uma parada. Se tem alguma coisa boa nessa pandemia, talvez seja todos nós pararmos para repensar a nossa existência. Quem somos nós no contexto ecossistêmico da Terra? Quem somos nós, seres humanos, irmãos, fraternos dos outros irmãos, e vamos ter que pensar isso com bastante tranquilidade. Então, o conflito é técnico, ele nasce, ele se desenvolve, ele tende a se resolver, mas ele precisa ter uma percepção mais adequada. Para finalizar essa provocação que faço aqui, nós temos uma ideia da moderna teoria do conflito, que ela se descreve da seguinte maneira. Normalmente o conflito, ele nasce e ele é conflito entre pessoas, entre relações, entre corporações, e ele vai ganhando então aquela conformação de um conflito pequeno, nano, micro, até chegar a um mega conflito entre nações, por exemplo, né? Mas sempre ele é entre pessoas e entre relações.
E ele começa, e é muito fácil do estopim acontecer. Ele começa com, por exemplo, incompreensões mútuas em relação ao que cada um falou. Eu pensei que ele falou isso, mas eu queria que... E, a partir daí, ele começa com ofensas, um falando contra o outro e não falando com o outro. E o conflito vai se desenvolvendo. Até que ele começa com xingamentos, a inteligência, burro, idiota, e eles começam a... Ele passa no Brasil, e a característica do Brasil é entender que a sexualidade é um ponto que ofende as pessoas, e passa com xingamentos à sexualidade para homens, relações homoafetivas. Para as mulheres, normalmente, o xingamento é com relações múltiplas ou remuneradas. Depois, chega nos ascendentes. Aí, quando chega nos ascendentes, eu sempre digo que Tiago Cícero Souza e Tiago Escuro, Oswaldo Torres, para nós, os homens, não chega, mas chega nos ascendentes, e aí vem o xingamento à mãe. E o xingamento à mãe, aí vale tudo. E aí a escalada do conflito, ela atinge um patamar que daí vem a violência. Isso não é pouco comum, nem no futebol, nem em qualquer lugar. O que nós temos de fazer? Nós temos que trabalhar com prevenção. É mais do que prevenção. É tentar remover todos os obstáculos a fim de que esse conflito possa ser estabelecido da melhor maneira possível. Então, é negociação técnica, é agora o momento de nós reconstruirmos o nosso futebol, de uma maneira que ele saia muito mais fortalecido. Eu quero terminar com as palavras de Theodore Roosevelt, que parece que, olhando aqui no meu tempo, já está se esgotando, já se esgotou até, deu 13 minutos. Theodore Roosevelt dizia assim: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem amam muito, nem sofrem muito, e vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Vamos lá agora, terminando então com o Bernardinho dizendo 3 Fs. Né? Nós precisamos do quê? Foco, força e fé. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Estou à disposição dos senhores para as perguntas. Maravilha, maravilha, Roberto. Espetacular a sua colocação, bastante humanizada, nos leva às várias reflexões. Nós temos aqui, vamos passar agora para a fase das perguntas. Peço aí desculpa aos nossos telespectadores com relação a isso, porque nós estamos com muitas perguntas, fizemos alguma seleção de algumas perguntas aqui, já para poder fazer para os nossos convidados. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, e aí eu vou fazer para que ela de maneira e vocês poderão responder de maneira rápida, por favor, seria o seguinte: como os clubes de futebol devem lidar com a crise financeira gerada pela falta de renda ocasionada por essa proibição de jogos? Como os clubes de futebol devem lidar com essa crise e a falta de jogos? E aqueles que estavam em crise financeira antes, quais as medidas que devem tomar para que, na volta, não tenham problemas maiores? Então, vamos lá, vamos começar aí. O Cícero. Eu creio que o primeiro passo, né, é um estudo técnico do impacto financeiro. Infelizmente, algumas das nossas instituições futebolísticas aqui no Brasil, pela falta de uma profissionalização na sua gestão, talvez tenham dificuldade até de levantar o que é o real impacto da sua perda. Então, como tudo começou ali na metade de março, eu acho que algumas equipes começaram já a propor e a discutir uma renegociação, e talvez não fosse tão inteligente naquele momento propor esse assunto, porque à medida que o tempo fosse passando é que teríamos uma real noção do que seriam as verdadeiras perdas. Então, basicamente, os clubes têm que se ajustar no meio de caminho, né? De um lado, entender o que parou de entrar, o que impacta negativamente, e, de outro lado, o que é renegociável no sentido de você cessar pagamento, diminuir pagamento, renegociar salário. Você realmente fica no meio termo, no meio do caminho. Acho que os clubes que já tinham dificuldades financeiras passaram por muito mais dificuldade de renegociação, porque você perde um pouco do crédito, você perde um pouco da sua palavra, e isso aí acaba te atrapalhando muito nesse momento de renegociação.
Invariavelmente, eu percebi que os clubes que têm uma melhor gestão, que são mais organizados, que são mais profissionais, eles conseguiram conduzir com menos sobressaltos esse momento de crise. E, financeiramente, aqueles que dependiam muito, muito da realização do jogo e da cota de televisão são os que mais sentiram. Fica aí, né, um grande legado. Vamos tentar fatiar melhor a pizza, vamos tentar dividir um pouquinho melhor a injeção de receitas dos clubes, não ficar dependente somente de uma ou duas rúbricas. Acho que mais do que o que foi feito é o que se pode fazer com a lição que é nos dada. Bom, Thiago, o que é que você pensa de você aí como gestor do grupo? Como é que você... eu entendo que é com transparência e coerência. Então, a transparência no sentido de compartilhar as informações. Então, o Cícero mencionou aí que a discussão de salários ela foi muito cedo, e eu concordo, porque o primeiro movimento foi a decisão pelo período de férias. A decisão pelo período de férias é algo que você teria impacto em dezembro, você passou a ter em março, e isso não trazia um impacto de curto prazo em folha, em salário. Conforme o tempo foi passando, então todos os clubes estão reativando os contratos nessa semana. Então é mais coerente o que alguns clubes estão fazendo, que é apresentar os elementos para os atletas e conduzir essa negociação nessa semana. Como eu disse, nós ainda não movimentamos essa discussão, eu espero que não seja necessário, pela transparência de mostrar que, por enquanto, o impacto não chegou nesse nível para um clube com a nossa estrutura de receitas. E aí, assim como eu mencionei anteriormente, o Cícero reforçou, as equipes com maior base de torcedores são as equipes que, obviamente, têm maiores investimentos e vão ter mais dificuldade nesse momento. E a coerência, professor, é com os investimentos futuros. Então, em inúmeras situações, alguns clubes europeus, condição dos atletas para a redução dos salários que o clube, na próxima janela, não invista X milhões de euros em transferência de jogador, porque essa é a incoerência e a distorção que nós estamos habituados a ver no nosso mercado. Então, são más práticas que nós acostumamos que precisam acabar. Então, se um momento é de regressão, é de enxugar, é de não ter capacidade de investimento, que isso seja refletido em todas as áreas, que a gente preserve o investimento na base, a manutenção dos funcionários, coisas que vão ser mais coerente para o resultado futuro, né? Então, de novo, eu acredito na transparência e na coerência para lidar com o presente, mas principalmente como os clubes vão se comportar no futuro, respeitando esse momento. Pois é, boa. E aí, Roberto, você que fez uma colocação, inclusive, entrando crise, né? Aquela crise menor, entre aspas, né? Que no fundo é a maior, né? Como é que você vê esse reflexo disso que os dois gestores de clube estão colocando em relação a essas pessoas que estão no entorno do jogo? Em geral, os clubes em geral vão ter dificuldade para aumentar receitas. Esse momento, como já foi dito, não é propício. Então, vão ter que procurar reduzir despesas. Essa é a única forma. Agora, como fazer isso? De preferência, sem demitir os servidores da base, que são aqueles que dão a sustentação para o clube. Essa sustentação que quase não aparece, são atividades indiretas, mas que realmente fazem a diferença lá no campo. E a preocupação é retomar essa ideia de sociedade fraterna. Nós vamos ter que repensar realmente. Os clubes vão ter que trabalhar com redução de custo agora, não só por causa da crise, mas porque realmente precisa reduzir custos como um todo. Então, nós vamos ter que trabalhar de uma maneira mais enxuta. Todos nós vamos ter de nos reinventar. Boa colocação, Roberto. Eu acho que essa questão da solidariedade, da sociedade solidária, é uma coisa que nós temos que realmente, nessa volta, temos em mente. Acho que isso é real, todos nós estamos vivendo isso, em termos e esse novo repensar nosso, e certamente vai ter reflexo em toda a vida de todas as pessoas. A segunda pergunta que eu coloco aqui é como fica a organização, e até o Cícero falou um pouco sobre isso, do calendário, sem saber exatamente como irá funcionar na volta. Quem são os mais afetados?
Por exemplo, eu até não sei se vocês viram, só fazendo uma parte, houve lá na Europa, lá a Liga Portuguesa lá se reuniu e já falou, não, nós vamos voltar à Primeira Liga, a Segunda Liga não vai voltar, vai ter a Primeira Liga. Então, isso é uma questão complexa, né? Como é que você vê isso aí, Cícero? Essa questão do calendário aí. Vou ampliar um pouquinho, né, a discussão que a gente, dentro do nosso tempo, já propôs ali no início, né? Eu acho que eu trouxe algumas alternativas, como diminuição do tempo de realização entre uma partida e outra, mudança de fórmula de competição, invasão do mês de janeiro, fevereiro, 5 substituições. E aí eu vou abrir um pouquinho agora, quando eu falei em sub-20. Eu acho que no calendário também a gente precisa discutir acerca das categorias de base. Eu divido em 2 grandes blocos, sub-20 e o resto para baixo, né? Tão importantes, tão necessários, tão presentes no processo de formação, mas que eu julgo que, nesse momento, a gente não tem que considerar a possibilidade de ter um calendário tão ativo de base de categoria sub-17 para baixo. Ora, se a gente fala aqui de jogadores profissionais, onde cada um chega no seu carro, onde cada um vai para a sua casa, onde cada um tem a sua condição de fazer uma refeição, poxa vida, no melhor cenário possível. E nós estamos criando um protocolo, né, cheio de dedos, cheio de milímetros para um retorno. O que você vai dizer de crianças, de jovens que precisam ser alojados juntos, que precisam fazer todas as refeições juntos, que precisam compartilhar de ônibus para irem aos centros de treinamento? Me parece ser um risco muito desnecessário neste momento. Então, se falar de calendário de competição de sub-17 para baixo, para mim é muito precipitado, e o que a gente deveria, no momento de segurança total, trazer esses meninos de volta. Até porque tem um problema social, né? Muitos dependem do futebol, nós temos praticamente todo o ensino aí também parado nesse momento, então as aulas só retornarão quando retornar à vida normal, e aí a gente pode começar um calendário de ano, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja mais regionalizado, mas é uma discussão que afeta direto o calendário de base. E volto a dizer, o do sub-20, principalmente por esses meninos completarem treinos, completarem jogos e poderem se tornar ativos de curto prazo, eu acho fundamental todas as federações estaduais, embora que de uma forma mais reduzida, elas devam criar, sim, o seu campeonato estadual, seja com 3, seja com 3 meses e meio, 4, seja com menos equipes, mas isso vai ser até um alívio financeiro de curto prazo para muitas das grandes equipes do futebol brasileiro. Maravilha, maravilha essa colocação, inclusive com relação à base, né, que é o sustento do futebol, no fundo disso, é aquilo que vai fazer rodar o futebol. O que você pensa, Thiago, a respeito dessa questão do calendário, dessa volta? Como é que você vê? A decisão tomada em Portugal, ela retrata exatamente a realidade. Então, o protocolo, ele é um protocolo caro. Você não consegue implementar ele em todos os níveis do futebol, especialmente num país como o nosso. Então, os clubes do topo da pirâmide aí da estrutura, Série A1 do Paulista, Série A de Brasileiro. A Série A do Brasileiro tem o desafio dos deslocamentos, das viagens, enfim, que é um desafio que lá na frente vai ter que ser avaliado. A evolução do vírus, ela também é semana a semana, por isso que também não é fácil prever calendário. Agora, olhando para a estrutura do futebol, as divisões inferiores, categorias de base, eu concordo plenamente com o Cícero, não é viável nesse ambiente de hoje pensar nisso, seria irresponsável, seria colocar em risco a saúde de jovens em formação. Eu acredito que a formação desportiva, apesar de nesse momento ela ser secundária, ela vai ser significativamente prejudicada, porque dentro de um processo de formação, de um número de horas de prática, de estímulos, nós vamos ter basicamente aí uma temporada muito afetada no processo de treino, de desenvolvimento. E eu falei secundário porque hoje nós, e acredito que grande parte dos clubes que fazem formação de atletas no país, estão muito empenhados no aspecto social desses jovens.
tentando interagir com as famílias, tentando gerar outro tipo de intervenção e estímulo, para que esse jovem não se desconecte do que o futebol gera de impacto social, né, Oswaldo? Quantos desses meninos levam a vida de uma forma, levam a escola a sério, geram disciplina, respeito pelo que o futebol desperta, e a gente está trabalhando para que isso não seja interrompido, né? Agora, o efeito ele é severo, assim como em outras indústrias, e a gente precisa trabalhar para que de cima para baixo comece a retomar, porque aí o aprendizado dessas ligas lá de fora que nós vamos copiar aqui para a Série A1 vai servir para a Série A2, o da Série A do brasileiro vai servir para a Série B, e as adaptações vão ocorrendo até que a gente tenha uma solução um pouco mais definitiva para o problema do corona. Pois é uma situação que você coloca bem, né? E eu vou perguntar ao Roberto, que tem aí essa visão de debate da prestação de serviço jurisdicional ao cidadão. As questões, Roberto, do exercício da cidadania, né? Porque você veja como é que esses jovens que são o sustento de uma família, o sustento de uma relação humana, e se não vamos ter não vamos ter recebimento, que a gente vai contornar isso. Como é que você vê isso aí, Roberto? O primeiro ponto que eu acho é que no Brasil, país continental como o Brasil, nós não temos soluções prontas para dar para cada uma das localidades do Brasil. Então, nós aqui, falando numa live, não podemos dizer para que cada clube deve fazer assim, deve fazer assim. Não, cada clube tem o seu espaço, tempo, cultural, local e as suas prioridades. E não cabe, a meu ver, que nós façamos a eleição de prioridades pelo clube. Então, ele é que vai ter que dizer isso. Agora, Covid já teve o pico, era para ser em março, era para ser em abril, era para ser em maio, era para ser... Eu não sei o que vai acontecer e nem sei se nós vamos conseguir voltar em junho, se nós vamos conseguir voltar em julho, se vamos conseguir voltar em agosto. Então, as ideias que o Cícero trouxe, me parece que são as mais evidentes. Por mais que eu não goste de alterar as fórmulas do futebol, eu não gosto de mata-mata, eu não gosto de diminuir jogos, eu não gosto de ter que jogar seguido, mas eu vou ter que negociar, todos negociar, a partir da própria CBF, as federações, negociar e chegar a uma possibilidade de que as coisas possam, na medida do possível, voltar a algum aspecto de normalidade com a retomada das atividades parciais, mas mesmo assim a retomada das atividades. Então, esses são os aspectos, Oswaldo, que eu acho fundamentais. Deixar, primeiro, que as prioridades realmente sejam levantadas pelos clubes e eles percebam. Há muitos clubes que gostam muito de trabalhar só com a base, que nem trabalham com outras possibilidades, que algumas escolinhas de futebol estão loucas para voltar a funcionar e têm patrocínio para voltar a funcionar, mas não são autorizados a voltar. Então, são peculiaridades aqui, por exemplo, do litoral do Paraná, litoral de São Paulo, enfim. E essas pessoas sustentam as suas famílias com a pequena renda que recebem desse futebol de base. Então, talvez eles é que tenham que eleger essa prioridade e respeitando sempre a vida em primeiro lugar, a Organização Mundial de Saúde, os nossos ministros aí, os nossos governantes, dizendo como, com segurança, nós podemos retomar essa atividade esportiva. Maravilha. Cícero, só para assim, diga só da sua complementação, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Diga, Cícero, rapidamente, vamos lá. Duas questões ainda de calendário, tá? Eu sou muito a favor do complemento dos estaduais. Eu acredito que 75% das equipes do futebol brasileiro elas não têm calendário a nível nacional a partir do término dos estaduais. Se tiverem calendário, são só copas regionais. E você entregar para essas equipes a garantia da finalização da competição é entregar para elas a garantia delas negociarem com seus poderes públicos, com seus patrocinadores, com seus detentores de direitos de televisão, a sobrevivência financeira e até o cumprimento dos contratos dos jogadores que estavam documentados até abril. E uma segunda questão, quando a gente traz aqui opções, né, eu falei em fórmulas. Hoje eu trabalho num clube que a gente tem uma opinião muito forte de campeonato brasileiro. A gente quer 38 rodadas. Então, o Palmeiras, eu poderia te dizer que tem muito claro isso. A gente tem esse norte aí do clube que nos interessa, por vários motivos, ter as 38 rodadas. Mas veja como é complexa e com realidades tão distintas, né? Essa questão.
Só uma última pergunta, gente, com relação ao torcedor. Vocês aí, como a gente vai manter o torcedor próximo do clube? Né? Como que ele continue com essa... Né? Que ele fique com isso... como adotar, como para que ele fique perto da gente. Diga lá, Cícero. O Palmeiras ele fez um trabalho, né, junto ao seu plano de sócio Avante, que é a base de sócios do futebol, que se manteve, de uma certa forma, aí, com números a quase em 80% ativos, garantindo um crédito para que possa ser utilizado nas partidas quando o futebol voltar. Eu acho também que, através de nossas redes sociais, das TVs, dos clubes, a gente pode manter essa nossa chama acesa, né? A gente tem que trazer quiz, tem que trazer segmentos de relembranças, top 5, tem que usar toda a criatividade possível. E os treinos, né? Os treinos que já começaram, mesmo sendo por plataformas televisivas, eles vão atingir um pouco do interesse e da curiosidade dos nossos torcedores. Mas eu acho que os clubes, em relação aos seus torcedores, eles também deveriam adotar uma postura humana. Eles deveriam servir de ponte entre a informação e a população. E eu vejo que os clubes brasileiros caminharam nesse sentido, tem margem para crescer muito, mas nós enquanto gestores esportivos, temos uma grande responsabilidade social. E nesse momento que um vírus tão maléfico assola o nosso mundo, eu acho que a gente precisa entregar ao torcedor de cada clube, ao torcedor em geral, bastante conforto, bastante alento e bastante informação. Não viver só numa bolha chamada futebol. Muito bem. E você, Thiago, você lá, cara, como é que você vê o Bragantino para a gente... Eu concordo 100% com o Cícero, professor. Primeira, a ciência e consciência que os clubes vão ter que ter, que a economia está diminuindo. Quanto mais o tempo vai passando, mais a economia vai reduzindo. Esse reflexo ele vai para o bolso do torcedor. Então, ações como a do Palmeiras no programa Avante, elas precisam ser mais frequentes, os clubes precisam ser parceiros do torcedor nesse momento em que o torcedor vive um momento de crise, para que quando a retomada vier, quando a economia começar a respirar, esse torcedor fidelize, né, novamente. O ponto que eu quero chamar a atenção, que é um ponto que tem que servir de atenção para a nossa indústria, é que as pessoas estão em casa, cada vez mais habituando a consumir conteúdo por streaming, por redes sociais, então que os clubes naturalmente já vinham crescendo nesse sentido e estão começando a encontrar outras formas de explorar essa interação, e o Cícero pontuou alguns aspectos. E o ponto que a gente precisa ter cuidado é com qualquer liga no mundo que voltar a ter jogos ao vivo e a gente ainda não tiver condições de fazer, o nosso torcedor vai passar a consumir esse produto. Porque o apaixonado por futebol, independente do clube, ele quer assistir jogo ao vivo, ele quer viver a emoção de uma partida, e qualquer liga que venha a ser projetada inicialmente vai ter atenção, vai colher esses benefícios. Não estou fazendo nenhum tipo de apologia a retorno irresponsável, mas a gente pensar assim que, por mais que seja ainda meio amarelo voltar a jogar com o estádio fechado, para quem está em casa, para o torcedor que está em casa, para poder acompanhar, assistir, para essa indústria rodar e para o produto continuar vivo, é um caminho fundamental. Maravilha. Roberto, faz também a sua consideração e, por favor, a sua despedida, as suas considerações, por favor. Aqui, o ponto que eu acho fundamental é aproveitar a legitimação social que nós temos dos nossos jogadores. Mais ou menos como a federação, a confederação, a CBF fez em relação aos jogadores da seleção brasileira, o próprio Tite, fizeram algumas campanhas, falaram algumas coisas, nós podemos aproveitar os nossos jogadores também para aprender, eles participando do coronavírus, como já tem acontecido. Eu acho que se o jogador não pode estar lá no campo, vibrando, fazendo aquilo que ele gosta de fazer, ele tem uma legitimação social e uma credibilidade perante o torcedor para poder realmente mostrar que pode ser feita a diferença, que o clube está lá, que o teu clube está lá sendo parceiro. Aqui o meu Coritiba cedeu o estádio para o Hospital das Clínicas para poder fazer o alojamento.
Os nossos elefantes brancos da Copa estão servindo hoje de alguns cenários para atendimento do Covid-19. Essas campanhas também elas ajudam, né? Além de tudo aquilo que o Cícero e o Thiago já falaram. Eu concordo com aquilo que eles disseram, mas além disso, a legitimação social dos nossos jogadores, muitos deles conhecidos no Brasil todo, podem colaborar com essas campanhas educativas em prol dessa ideia que eu tenho trazido da sociedade fraterna. Sociedade fraterna, a partir de agora, acho que vai ser o caminho. Nós não vamos mais voltar. Provavelmente os bancos sejam melhores, as equipes sejam melhores, as confederações sejam melhores, todos nós possamos sair melhor dessa crise. Aproveitar realmente como uma verdadeira oportunidade. E, para encerrar, dando as minhas palavras finais aqui, quero dizer, Cícero, que foi um prazer estar com você, ouvir e aprender com grandes lições aí sobre a clareza das proposições, tecnicamente muito coerentes com aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Thiago, da mesma maneira, gostei muito da participação de vocês, pude aprender muito, e ser conduzido pelo Oswaldo, que já não é a primeira vez, lá na CBF, no curso Licença Pro, ele também coordena o curso, ele sempre é uma pessoa que é muito querida por todos os treinadores e faz com que o trabalho nosso fique muito gratificante perante a CBF. Então, mais uma vez, uma honra, Oswaldo, estar com você. Maravilha, Roberto. Cícero, você também, para fazer a sua despedida, suas últimas considerações, muito obrigado. Agradecer a todo mundo, né, que buscou a inscrição aí no canal e que dedicou um pouquinho do tempo para ouvir a gente, para interagir conosco e fazer um pedido assim muito consistente. Não enxerguem executivos de futebol como contratadores de jogadores. Enquanto o assunto que mais nortear o torcedor brasileiro ainda bater no trio contratação, escalação e polêmica, cada vez mais nós vamos ter um distanciamento muito grande para o futebol que é praticado hoje, principalmente na Europa, que já tem uma diferença financeira muito grande. Não enxerguem os gestores como contratadores, e sim como gestores de pessoas e de processos. Muito obrigado. Isso aí, maravilha. Thiago, muito obrigado. Suas considerações, por favor. Professor, eu que agradeço. Roberto, privilégio dividir esse período contigo. Obrigado pelas intervenções. Cícero, além de colega de trabalho, um amigo. Acho que nós nos conhecemos aí há mais de 15 anos. E legal contar para as pessoas entenderem a caminhada que essa profissão também exige. Eu, coordenador da base do Pão de Açúcar Esporte Clube, o Cícero, supervisor da base do Grêmio. Então, é muito legal ver esses anos de trabalho e dedicação, conhecimento, a gente conseguindo atingir posições mais destacadas dentro desse mercado. Agradecer principalmente quem está conectado aí, nos acompanhando, pela paciência de ficar nos ouvindo. Esse é o novo mundo, é a nova forma da gente compartilhar aí as ideias e aprender. E reforçar o discurso do Cícero, é isso. Acho que o amadurecimento da gestão dos clubes, ele vem sendo traduzido dentro de campo, ele vem melhorando a qualidade do nosso jogo, a qualidade do nosso espetáculo, a qualidade da prestação de serviço para o torcedor. Então, é importante que a compreensão de qual é o papel do gestor, qual é o papel do executivo de futebol, ela seja ainda mais amadurecida. Parabenizar a CBF Academy pelo novo curso aí que entra na cartela aí nas próximas semanas para a formação de novos executivos, para que a gente tenha uma formação mais estruturada e organizada do que nós tivemos na nossa trajetória. Então, de novo, muito obrigado a todos. Foi um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Muito bem, nossos espectadores, agradeço mais a presença de vocês, a paciência, a boa vontade. Agradeço os convidados, pessoas maravilhosas. Aprendi muito hoje aqui. Sempre aprendo com vocês enquanto estou com vocês. A gente sempre tem essa possibilidade do convívio. Cícero, muito obrigado mais uma vez. Roberto, muito obrigado. Thiago, muito obrigado pelo conhecimento, pelo carinho. A CBF Academy agradece a você uma nova comunicação, nessa mesa redonda em que nós falamos sobre gestão no futebol. Convido a vocês para a próxima semana assistir o novo programa, dia 12. Temos uma gestão de pessoas, um novo debate, a continuação da CBF Academy, as mesas redondas. E também, como disse muito bem o Thiago,
o nosso novo produto, que foi feito especialmente para você, com carinho, com a participação muito grande do Cícero, do Tiago, e que vocês, então, possam participar desse novo curso, o curso executivo de futebol. No nosso site, você pode ir lá, já pode fazer a sua inserção no cbf.com.br/CBF Academy. A partir do dia 18 de maio, você pode fazer a inscrição, participar desse curso, venha participar dos nossos outros cursos. Temos vários cursos em que você pode participar das áreas do futebol, né? A CBF Academy é aquela que busca transformar o conhecimento do futebol em solidariedade. Futebol é solidariedade. Muito obrigado, que a gente possa ser cada vez mais e fazer com que as pessoas possam crescer mais. Paz e bem, vamos em frente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Deus. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite.